Enquanto grande parte do mundo ocidental aguarda a segunda vinda de Jesus Cristo, no coração do Islã, uma outra esperança messiânica arde com fervor há mais de 1000 anos. Uma esperança focada em uma figura de poder e mistério incomparáveis: o Mahdi. Mas quem é ele? As tradições islâmicas, especialmente as da fé xiita, nos contam uma história extraordinária. Ele não é Jesus, embora o próprio Jesus, chamado de Isa no Islã, tenha um papel crucial a desempenhar ao seu lado. O Mahdi é Muhammad ibn al-Hassan al-Mahdi, o 12º e último imã, o guia final. Sua história começa no século IX, em Samarra, no atual Iraque. Ele é filho de Hasan al-Askari, o 11º imã, e sua ascendência remonta diretamente ao profeta Maomé. Diferente de Jesus, seu nascimento não foi virginal, mas foi cercado de segredos e maravilhas. Mantido oculto dos olhos do tirânico califa da época, que temia a profecia de seu nascimento e buscava eliminá-lo. Ainda criança, após a morte de seu pai, o Mahdi, após período de intensa educação, entrou no que é conhecido como a ocultação, um estado de existência divinamente protegido. Ele desapareceu do mundo físico, mas não de sua influência. Para milhões, ele não morreu. Ele está vivo, em um plano que transcende nossa compreensão, aguardando o momento determinado por Deus para seu retorno triunfal. Onde ele estaria hoje? Alguns acreditam que ele vive entre nós, anônimo. Outros que habita lugares místicos como a Ilha Verde, a morada final e eterna dos justos, um lugar de paz, alegria e felicidade plena. O paraíso cristão. A Ilha Verde é descrita como um jardim, Jannah em árabe, com rios correndo abaixo dele, repleto de frutos e delícias, onde os crentes desfrutarão da companhia de Deus e de seus entes queridos. Mas todos concordam em um ponto: seu retorno será o evento que abalará as fundações do mundo. E é aqui que a profecia encontra a geopolítica de hoje. Pois para que ele retorne, o mundo precisa estar pronto. E na visão de muitos de seus seguidores, a existência do Estado de Israel é o principal obstáculo que impede a justiça de ser restaurada. Neste vídeo, vamos desvendar a identidade, a missão e a profecia do Mahdi, e entender por que, para o Irã e seus aliados, o confronto com Israel não é apenas uma guerra, é a preparação sagrada para a vinda de seu Messias. Para entender a posição do Irã, precisamos primeiro compreender sua fé. O Islã xiita. O Islã, como um todo, dividiu-se em dois grandes ramos logo após a morte do profeta Maomé, em uma disputa sobre quem deveria ser seu sucessor. De um lado temos os sunitas, que hoje representam a grande maioria dos muçulmanos no mundo. Eles acreditavam que o líder deveria ser escolhido entre os companheiros mais capazes do profeta, resultando na linhagem dos califas. Esta crença dura ainda, nos dias de hoje. Do outro lado, temos os xiitas, que são a força dominante no Irã. Eles defendiam que a liderança deveria permanecer na família do profeta, através de seu genro e primo, Ali. Esta divisão deu origem a duas grandes vertentes da fé. Os xiitas acreditam em uma linhagem sagrada de 12 imãs, guias espirituais infalíveis. A história atinge seu clímax com o 12º e último deles, Muhammad al-Mahdi. A tradição xiita nos conta que, ainda criança no século IX, para ser protegido de seus inimigos, Deus o colocou em um estado de ocultação. Primeiro, uma ocultação menor, onde ele se comunicava através de representantes, e depois, uma ocultação maior, que perdura até hoje. Para eles, o Mahdi não morreu. Ele está vivo entre nós, mas invisível aos olhos comuns, aguardando a permissão de Deus para sua manifestação final. Sua figura não é a mesma de Jesus, a quem o Islã reverencia como um grande profeta chamado Isa. O Mahdi é uma figura distinta, um líder guerreiro e espiritual destinado a ser o califa final. Sua vinda é o clímax da história, o evento que restaurará a pureza original do Islã e estabelecerá um governo global de paz sob a bandeira da justiça divina. Mas o Mahdi não retornará em um tempo de paz. As profecias islâmicas, os hadiths, descrevem um mundo mergulhado no caos antes de sua vinda. Haverá grande tirania, guerras, desastres naturais e um profundo declínio moral.
Para muitos líderes iranianos, o mundo de hoje reflete perfeitamente esses sinais. E no epicentro desta contagem regressiva apocalíptica está a cidade de Jerusalém, ou Al-Quds, em árabe. Para o Islã, Jerusalém é o terceiro local mais sagrado, de onde o profeta Maomé ascendeu aos céus. A criação do Estado de Israel em 1948 é, portanto, vista não como um ato político, mas como uma profanação e uma ocupação de terra sagrada. Na doutrina xiita mais fervorosa, a luta contra Israel torna-se um dever espiritual. É a preparação do campo de batalha para a chegada do Mahdi. Acredita-se que ele liderará um exército que marchará em direção a Jerusalém para libertá-la e que esta será uma de suas batalhas finais. O apoio do Irã a grupos como o Hezbollah é, portanto, visto como a formação das legiões, que acreditam que lutarão ao lado de seu Messias quando ele retornar. A esperança na vinda do Mahdi é, portanto, uma força poderosa que transforma a política em teologia e as fronteiras em campo de batalha sagrado. Para milhões, o conflito que vemos não é sobre terra, mas sobre o cumprimento de um destino divino. Mas aqui, as profecias se tornam ainda mais complexas e surpreendentemente interligadas. A tradição islâmica, assim como a cristã, também alerta sobre uma figura de engano universal que surgirá para iludir toda a humanidade antes do fim. Um falso Messias que prometerá paz, mas trará a escuridão. No Islã, ele é conhecido como Al-Masih ad-Dajjal. No cristianismo, como o Anticristo. Quem é esta figura? E mais intrigante ainda, como o retorno de Isa, Jesus, se encaixa tanto na profecia cristã quanto na islâmica como a figura-chave para derrotar este inimigo final. Se você busca entender o ser que, segundo as Escrituras, unirá o mundo em uma falsa paz antes da batalha final, inscreva-se em nosso canal. No nosso próximo episódio, vamos decifrar o código do Anticristo e o surgimento das profecias sobre esse personagem. Você não pode perder. Deixe seu comentário, curta e compartilhe. Obrigado por assistir. A jornada continua.